Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. E cheios do Espírito Santo agora, com o nosso coração aberto e com o desejo de encontrar com o Senhor, vamos convidar o Padre Anderson para vir aqui na frente e nós possamos rezar por ele como filhos de Deus, que pede para que Deus fale conosco. Então eu convido você, erga suas mãos em direção ao Padre Anderson e peça que o Espírito Santo agora possa fazer a obra dele, falar, e que o Padre Anderson seja um canal de Deus em nossas vidas nesta manhã. Sim, Espírito Santo, faça a tua obra, faça a tua vontade, toque no mais profundo dos corações, e que a poderosa palavra de Deus nos cure e nos salve nesta manhã, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Vamos dar início a esta partilha com uma música preparada pelo ministério. Podem se assentar. Eu convido vocês a manterem-se com o olhar voltado para dentro do seu coração, voltado para si mesmo. Feche os seus olhos, continue neste clima de oração, para que nós possamos viver essa experiência do amor do Pai mais uma vez. O Pai que incansavelmente se volta para nós e constantemente nos salva. Ele quer mais uma vez se aproximar do nosso coração para transformar a nossa vida. Por isso preste atenção na letra. Se você não sabe cantar a música, cante com o seu coração. Reze com toda a intensidade do seu coração nesta canção. Abraça-me bem forte. Meu Pai, abraça-me bem forte. E me prende bem junto a ti. Bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti. Deixes ir para longe de ti. Pois não sei viver sem o teu amor. Mais uma vez, meu Pai, abraça-me bem forte. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes
Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem ti, meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem o teu amor. Amém. Vamos tomar a nossa palavra no capítulo 14 do Evangelho segundo São João. Capítulo 14, Evangelho segundo São João. Mantenham-se em silêncio. Vamos manter o nosso coração voltado para o Pai. João, capítulo 14. O comecinho, para a gente entrar no contexto dessa leitura. Primeiramente, nós estamos vivendo este momento de encontro pessoal com Deus. E que essa pessoalidade se realize intensamente por meio do reconhecimento de que Deus habita o mais profundo do nosso ser e que é por aí que Ele deseja nos transformar por inteiro. Todos encontraram aí? Sim ou não? Capítulo 14 do Evangelho segundo São João. Vamos lá. Canta mais uma vez o refrão, Rodrigo. Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem ti. Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem o teu amor. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, acaso eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar? E quando eu partir e vos preparar um lugar, de novo virei e vos tomarei para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde me dirijo, vós sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde te diriges. Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai.
Desde agora não só o conheceis, mas também o estáis vendo. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e para nós é o suficiente. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as falo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não crede por causa dessas obras, em verdade eu vos digo, quem crer em mim fará também ele as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Palavra da salvação. Desde agora, não só o conheceis, mas também o estáis vendo. E quem os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus estão vendo? O Pai. Para isso, falar sobre a figura do Pai, já deve haver em nosso coração um desejo de restaurar em nós a figura desfigurada do nosso Pai. E por que isso, Padre? Porque às vezes o nosso relacionamento mal vivido com o nosso Pai destrói também o nosso relacionamento para com o Pai do céu, de tal modo que com Ele nós não conseguimos manter uma relação filial. Por isso é necessário, desde já, dispor em nossos corações esse movimento de aceitação do Pai do céu, que cura as nossas feridas causadas por uma paternidade insuficiente e meramente humana. Falar sobre o Pai e sobre o Filho é uma tarefa até que relativamente fácil, porque nas palavras do próprio Jesus, eles são a mesma pessoa. Eu e o Pai somos um. E antes que vocês me corrijam, não a mesma pessoa, duas pessoas distintas e mesma essência. O Pai e o Filho são duas pessoas, sem ser dois seres, um único ser. E mais tarde, é claro que o Padre Christopher vai falar sobre o Espírito Santo. Ninguém melhor para falar sobre o Espírito Santo do que o Padre Christopher. Mas este Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, presente no nosso primeiro artigo de fé, Ele nos dá o seu Filho único, Filho gerado eternamente. E por isso que o Padre falava que o Pai e o Filho são duas pessoas, mas de essência única, mesma natureza. Por isso que falar sobre as três pessoas da Santíssima Trindade requer de nós um pouco mais de atenção, porque entramos em categorias às vezes filosóficas. Mas de modo muito simples, é claro que vocês compreendem. E não precisa descer muito o nível para que isso aconteça. Esse Pai
que nos mostra o Filho da mesma natureza, Ele nos dá a conhecê-lo por meio deste Filho. É necessário para nós tocar ainda de modo superficial na questão da Santa Trindade, voltar o olhar para o Filho que revela o Pai. Parece confuso, né? O Pai mostra o Filho, nos dá o Filho gerado eternamente, por isso de mesma natureza, de mesma essência, porque o Pai é eterno, não conhece o tempo. O Filho tocou a plenitude dos tempos. O Filho veio para o tempo, quando se encarnou, mas o Filho já existia em Deus. Primeiro capítulo do Evangelho segundo João, no princípio, era o Verbo preexistente, o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. O Verbo estava em Deus e o Verbo, Ele mesmo era Deus. Mesma natureza, mesma essência, que se mostra a nós com um objetivo. E qual é o sentido de lançarmos o olhar para a Santíssima Trindade? É o sentido de conhecer a revelação de Deus, que, embora seja tudo o que nós já sabemos, Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, Senhor do céu e da terra, Deus grande, Deus forte, aquele que é. Ele não se conteve nesse mistério escondido nele mesmo, e portanto Deus, desde a sua origem, desde antes da criação do mundo, não se mostra um Deus egoísta. Ele começa a dar-se a conhecer nas coisas que Ele cria, mas muito antes disso, Ele já vive eternamente o seu relacionamento com o Filho, que também é eterno. Mas, Padre, como que acontece esse negócio? O Pai a gente sabe que é eterno, mas necessariamente o Filho deve vir depois do Pai. No seio da Trindade é diferente. A Trindade, para além desse tempo que nós conhecemos, habitava em uma luz, ou habita ainda em uma luz inacessível, porque nós não conseguimos esgotar esse mistério. Mas a Trindade não se contém aí. Quando nós pensamos Pai e Filho, nós usamos as nossas categorias do tempo presente. E por isso nós nos confundimos quando aplicamos a mesma regra para a relação entre o Pai e o Filho. Em Deus, em Jesus Cristo, este tempo entre o nascimento do Filho e do Pai não existe, porque eles são eternos. E o Senhor se dá a conhecer na revelação de forma mais clara na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a revelação do Pai. O incompreensível, inacessível, torna-se acesso ou acessível a nós por causa do Filho. Conforme está escrito no primeiro capítulo do segundo Evangelho, ou do Evangelho segundo João, ninguém jamais viu a Deus. Então a nossa visão de Deus se dá por meio da face de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a face de nosso Senhor Jesus Cristo? A face humana, revelada, mostrada a nós. Mas é importante para nós reconhecer que este conhecimento de Deus não se dá pela investigação científica, pela inteligência, porque será sempre um conhecimento limitado.
O conhecimento de Deus, nesse mistério tão profundo, se dá pela experiência da nossa vida. E somente assim. Embora Deus não possa ser observado, como nas demais ciências, a biologia que estuda os seres na sua origem, os micróbios, diferente da experiência de Deus, a experiência se dá no mais profundo do nosso coração. Se dá em nós. E olha que mistério insondável, incompreensível. Um Deus grandioso, que conforme diz as Sagradas Escrituras, o céu é o trono de Deus e a terra o apoio dos pés. Uma ideia de imensidão. Esse Deus está contido em nós, dentro do nosso coração. A profundidade desse conhecimento se dá em Jesus Cristo, que gera em si, nele, Jesus, a intimidade entre eu e Deus, entre você e Deus. E por que isso se dá, Padre? Nós podemos falar de alguns modos, dentre eles a recepção da Eucaristia. Por isso é impossível dissociar ou separar o Pai do Filho. E depois que o Cristo se tornou um de nós, menos o pecado, é impossível falar do Cristo sem falar na intimidade que Ele nos concede por meio da Eucaristia. Mas, Padre, quem é esse Deus que se desdobra para se dar a conhecer? Ele é Pai. Ele é Pai. E por isso eu falava para que nós busquemos, e todos nós em algum momento, passamos por alguma dificuldade com o nosso Pai. Eu sei que vocês viveram essa realidade intensa no retiro que vocês fizeram há pouco tempo, mas é sempre bom lembrar, para que esta restauração entre nós e nosso Pai genitor, nosso Pai terreno, não fira o nosso relacionamento para com Deus. Esse Deus Pai eterno, Pai bondoso, Ele gera um Filho eterno, conforme eu dizia, que nós não podemos separar um do outro. O Filho é gerado na eternidade, é coexistente ao Pai, existe no mesmo momento. Hoje em dia a gente escuta tantas teorias acerca da origem das coisas, né? Uma delas, a teoria do Big Bang. Tudo bem, podemos até supor a teoria do Big Bang, conforme nos mostra o grande Bento XVI. Mas alguém, claro que Bento XVI, sendo um gênio, ele não vai usar essa linguagem tão pobre como o Padre Anderson. Mas Bento XVI fala, em outras palavras, que alguém foi lá e riscou o palito de fósforo para que dessa explosão surgissem todas as coisas. É a geração do Filho, agora entre nós, esse verbo pré-existente, Filho eterno do Pai eterno. Ele se encarna no tempo sem deixar a eternidade. Olha que curioso. Assim como nós tocamos a mesma realidade na Eucaristia, que recebemos em nosso coração, onde Deus toca a nossa pobreza mais profunda. E se vocês se lembram, eu já falei isso algumas vezes aqui, enquanto estive na Santa Ângela, que a maior exposição de Jesus não é quando nós o colocamos no ostensório com belas pedras, revestido de ouro.
A maior exposição de Jesus é quando ele se expõe à nossa fraqueza. Entra dentro de nós, não considera a nossa pobreza. E por isso, na Santa Missa, nós vivemos uma realidade celeste. Da mesma forma que o Filho se fez homem, tocou o tempo sem deixar a eternidade, da mesma forma também nós geramos em cada boa comunhão o céu dentro de nosso coração. Porque ao mesmo tempo o Filho está encerrado dentro de nós e ao mesmo tempo está no mais alto dos céus, sendo adorado por todos os anjos, conforme a carta aos Hebreus, todos os anjos o adoram. É essa geração do Filho que vai nos mostrando a vontade do Pai, o Pai que nos ama, o Pai que cuida de nós, o Pai que passa a ser chamado mais vezes de Pai na mudança entre o tempo do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e o tempo da graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, capítulo 1 do Evangelho segundo João. A lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos foram dadas por nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a palavra Pai, esse substantivo, vai ocorrer pouquíssimas vezes em todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, só no Evangelho segundo São Mateus vai ocorrer mais de 40 vezes o substantivo Pai. Por que essa insistência do Novo Testamento? E quando levamos para o Evangelho segundo São João, essa palavra, esse substantivo, vai ocorrer mais de 100 vezes. O que Deus quer restaurar em nós? O que Ele queria restaurar lá atrás e o que Ele quer restaurar no dia de hoje? E aí você que é pai, comece a quebrar o seu coração constantemente, para não ferir a imagem do Pai do céu. Porque em muitos momentos da sua vida familiar, você será a bênção do Pai eterno na sua casa. E isso vai levar a consequências de fé e consequências de caridade na vida da sua geração. Esta relação íntima entre o pai e o filho será motivo de contradições e de controvérsias entre Jesus e as autoridades de seu tempo. Mas como assim? Deus, o impronunciável, o Adonai, o Todo-Poderoso, aquele que não tem nome, aquele que é, diz ao povo que eu sou aquele que sou. Como que esse Deus pode ser chamado agora de Pai? Por um nazareno. E por isso Jesus vai nos mostrando, quando se põe em oração a falar com o Pai, nos revela a intimidade amorosa, eterna que há entre as duas divinas pessoas. E este ato de Jesus visa nos inserir, nos mergulhar constantemente através dele, que é nossa cabeça, na intimidade do Pai. Bom, se a cabeça, que é o Cristo,
é íntima do Pai, o corpo também precisa ser. Não nos esqueçamos, irmãos, que olhando o Filho, vamos tocando o mistério da Trindade Santa em seu desejo de nos salvar, de nos amar. Sem Jesus, o Filho, não conhecemos o mistério do Pai. Por isso o Filho unigênito, como nós conhecemos, mesma natureza, quando aparece a palavra unigênito, nos ensina a chamá-lo também de Pai. Assim, o Criador continua sendo o Adonai, o Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor dos Exércitos, mas agora ele pode ser chamado de Pai por nós, seus filhos. E nas palavras do apóstolo São Paulo, pode ser chamado inclusive de papaizinho, ou Pai querido. Abá. Por isso, Pai, o Filho nos comunica algo do qual precisamos nos esforçar muito para nos manter guardados neste mistério. E que mistério é esse, Padre? O mistério do amor. O amor que nós buscamos nas coisas, nas pessoas, nas importâncias que podemos ter neste mundo, nas filosofias e até mesmo numa religião medíocre. Precisamos buscar o verdadeiro amor, anunciado por Jesus. E esse amor não se encontra longe do seio trinitário. Daí a necessidade de mergulhar nesse mistério da Trindade através do Filho, que nos toca constantemente por meio do quê, gente? Da Eucaristia, que é Ele mesmo, pão da vida eterna. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, diz Jesus. É meu Pai quem vos dá o pão do céu para a vida do mundo. Nos dá tempo presente, agora, hoje, para alimentar em nós o amor, ferido por tantas realidades humanas. É na Eucaristia que o Filho se oferece ao Pai e é por nós oferecido. O Filho se oferece a nós e é por nós oferecido ao Pai. E quando que isso se dá? Na doxologia, com Ele, por Ele e nele. Mais conhecido como por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Olha que profundidade que a missa nos dá em um único ato litúrgico. Pega lá o missal para mim, tem um monte de acólito aqui. Pega o missal e traz, por gentileza, a liturgia eucarística número 4. Comecemos a amar o Filho a partir da Santa Missa, irmãos. Isso vai gerar em nós atitudes verdadeiramente de quem verdadeiramente ama. Amando a Jesus, estaremos amando o Pai, pois Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Amar Jesus é amar o Pai. Mergulhar nos mistérios do Filho é mergulhar no mistério do Pai. Obrigado, Bebel.
Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda criatura. Hoje em dia, o mundo quer que as criaturas nos dominem. O homem é o rei da criação, o homem domina a criatura. E essa é a lógica de Deus. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Olha que bacana o terço da liturgia eucarística número 4. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai, amastes o mundo que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Forte, né? Bem forte. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, se tornou completamente homem. Se eu disse que Jesus não abandonou a eternidade ao se fazer homem, ele não ficou sendo um semideus, conforme sustentam os nossos irmãos evangélicos. Não, ele não venceu o pecado por ter o atributo divino. Ele foi 100% homem, menos pecador. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Você está triste? Qual é o motivo da tua tristeza? O Senhor vem anunciar para ti neste dia a alegria. E para realizar o plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Mas olha, a parte mais interessante é que geralmente eu já me emocionei muitas vezes nessa hora, neste momento desta oração. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso não abala o coração de vocês? E o que é amar até o fim? Amar verdadeiramente até as últimas consequências que o amor pode nos levar. E às vezes nós buscamos esses amorzinhos baratos, que não custam nada, que não levam ao amor infinito e que não geram uma entrega verdadeira de nós. Mas é no Senhor que nós pegamos a receita de amar extremamente até o fim, até a última gota de nosso sangue, até os últimos movimentos do nosso ser. Perceberam como a missa movimenta a nós? Já não sei viver sem o amor de Deus. É o que cantávamos. E por mais que busquemos os pequenos amores que a vida nos oferece, nós sempre vamos percorrer a largos passos, ainda que não usemos o nome de Deus, esse amor profundo e verdadeiro que nós só encontramos nele. Só encontramos nele. Por isso, para seguir os passos de Jesus, Bebel,
tem uma receita dada por um homem muito sábio. E aqui eu termino, porque o Reinaldo já apareceu ali. E como eu já conheço o Reinaldo há bastante tempo, dos EPCs da vida, quando ele aparece, ele vem anunciar o tempo. Deus anuncia a eternidade, o Reinaldo anuncia o tempo, né? Santo Afonso nos ensina. Deixa eu pegar aqui. Essa obra aqui que é interessantíssima para nós, ó. Práticas do amor a Jesus Cristo. Busque essa obra, viu? É um excelente tesouro. E a cada capítulo você reza. Deixa eu ver o tempo aí, Reinaldo. 10 minutos. Estou bem, né? Nós precisamos retribuir esse amor, né? Não pensa que o movimento do amor, e aí até mesmo entre os amores menores, como o amor familiar, o amor entre os casais, não pensem que o movimento do amor é um movimento unilateral. Como assim, padre? Em que apenas um vai ao encontro. Tem que ser esse movimento bilateral, o movimento entre as duas partes. Nós já sabemos que o Pai nos ama, que nos deu aquele presente, aquilo que Ele mais amava, que é uma pessoa, o seu próprio Filho, e que nenhum tesouro se pode igualar a esse bem que Deus nos deu. Agora precisamos retribuir. Me faço lembrar de Padre Rodolfo Comorec, eu acho que é isso. Dom José gostava de falar nesse padre, mas eu já conhecia a história dele há bastante tempo. Um padre aqui do Vale do Paraíba, com fama de santidade, que um dia rezando a missa, ele tinha experiências místicas e ele olhava para as velas do altar. E do lado das velas ele percebia uma chama muito grande que ultrapassava a estatura dele. E uma chaminha bem pequenininha no outro canto do altar. E então ele questionou o anjo da guarda, né? Ele falava com o seu anjo da guarda. Qual o significado das duas chamas? E o anjo falou: a chama grande é o amor dos anjos por Deus. E a chama pequena é o seu amor. Percebam que o Padre Rodolfo, com fama de santidade, tinha só uma chaminha pequena. Imagine nós, talvez tenha só uma brasinha quase apagando. E por isso nós precisamos soprar essa brasa. E Santo Afonso, o grande Santo Afonso, desconhecido, infelizmente, nos dá, a partir da carta de São Paulo aos Coríntios, 14 sinais para crescermos no amor de Deus. O que diz ele? Quem ama Jesus de verdade, ama o sofrimento, porque descobre sua dimensão salvadora. Usar os momentos de sofrimento para se santificar, para salvar as almas. Quem ama Jesus não tem inveja dos grandes e poderosos do mundo, mas inveja tão somente os que amam ardentemente a Deus. Não tem inveja dos grandes empresários, das pessoas mais famosas, mas inveja a santidade de um Padre Rodolfo Comorec, de uma Madre Teresa, de um Carlo Acutis, de uma Santa Rita de Cássia. Olha você que é mãe aí, hein? Santa Mônica. A nós homens, Santo Agostinho, São José.
Quem ama Jesus Cristo é manso, porque procura retratar em sua vida aquilo que luziu na pessoa de Jesus Cristo, a mansidão. Meu Deus do céu, nos últimos tempos eu conheci tanta gente brava. Meu Deus do céu. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não confundam mansidão com covardia, com omissão. Quem ama Jesus Cristo foge da tibieza e mediocridade. Aqui pega todo mundo, né? Pega nós, todos nós. Aquela devoção às 3 Ave-Marias que a gente fica com desculpa para não rezar, né? Eu vou rezar todos os dias as 3 Ave-Marias. Aí já está deitado, fala, olha, eu não vou desrespeitar Nossa Senhora rezando deitado, né? E aí não reza. E por que devemos fugir da tibieza? Porque estas coisas espantam e matam o amor em nós. O ardor, a chaminha. Sabe a chaminha pequena do Padre Rodolfo? A tibieza, a falta de oração, a falta da leitura orante da palavra, a falta da adoração eucarística. E por isso exercitem cada vez mais na vida de vocês. É uma briga constante lá na paróquia. Entrar na igreja como se entra no santuário, diante do trono de Deus. Eu falo lá para os meus, vocês entram na igreja igual cavalos. E entram tão empolgados quanto crianças que ainda não aprenderam o sentido da fé. Quem ama a Deus, quem ama Jesus Cristo, ama aquilo que Ele muito amou, a humildade. Amar é ser humilde. Padre, mas o senhor é tão bravo, padre. Mas quando o padre vai mostrar a braveza, ele já foi humilde 55 vezes, no mínimo. Não é assim? Pode ser que o padre ainda precise de muita conversão também. Falando de mim, é claro. Na vida de quem ama Jesus Cristo não existe ambição desmedida pelas coisas materiais. Sua ambição é o próprio Jesus Cristo, o próprio céu. O despreendimento, o desapego das coisas desse mundo é a força daquele que realmente ama a Jesus Cristo. Despreender-se. Sabe aquele jejunzinho da sexta-feira? Que você fala assim, não precisa, padre. Precisa, despreendimento. Às vezes você fala assim, eu não vou conseguir largar a minha vida para entrar no seminário, largar o meu casamento, a minha família, largar o meu emprego para ser missionário. Não precisa, muitas vezes. Precisa renunciar às pequenas coisas. Aquele docinho que te faz mal, sobretudo ao espírito. Aquela oração a menos, aquele tempo empregue de forma errada. São coisas que nos aproximam de Deus quando nós administramos bem. Quem ama Jesus Cristo não conhece o egoísmo, mas é totalmente despreendido de si mesmo. Eu falava para o Padre Christopher ontem sobre uma pessoa daqui da paróquia. Falava, Cris, eu não consegui brigar com essa pessoa. E aí o Cris falava, cara, eu já dei uma bronca nessa pessoa, mas depois eu fiquei mal. Eu falei, poxa, eu passei por isso várias vezes. Que tinha que corrigir a pessoa, mas a gente ficava mal. Porque essa pessoa é extremamente despreendida de si, humilde. A irritação, a ira
não cabe no coração de quem ama verdadeiramente a Jesus Cristo. Pesado, hein? Ah, padre, mas eu sou colérico. Aí coloca a culpa no temperamento, mas o temperamento é um dom de Deus para fazermos a vontade dele e sermos santos. Já vai, Wilson, já vai, meu filho. Fazei única e exclusivamente o que Jesus quer que seja feito é a marca daquele que ama de verdade. Repito, fazer única e exclusivamente o que Jesus quer que seja feito é a marca daquele que ama de verdade. Às vezes Deus já colocou em seu coração o que você deve fazer, várias vezes. Quem ama Jesus de fato é capaz de suportar todo e qualquer sofrimento por amor a Ele. Vós sereis odiados por todos, diz Jesus. E vão matar alguns de vós por causa do meu nome. Mas tomai cuidado. Jesus não fala tomai cuidado, se proteja. Ele fala tomai cuidado para não preparar a sua defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos seus inimigos vos poderá resistir. Ou seja, o cuidado de Deus, até em momentos extremos, que nos faz suportar o sofrimento. Vou recordar mais uma vez quando os muçulmanos mataram aqueles homens à beira da praia, que tingiu aquela areia e aquelas águas rasas de sangue há pouco tempo. Aquela cena me impressionava porque os homens estavam de joelhos entoando salmos e eles estavam em paz. A vida do justo está nas mãos de Deus, né? Livro da sabedoria. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem morrer, mas eles estão em paz. E por isso, quando nós tomamos uma decisão que mexe com as nossas estruturas, às vezes as estruturas da amizade, às vezes as estruturas familiares, quando o amigo se estremece a amizade, quando nós fazemos isso porque é a coisa certa, nós ficamos em paz. Agora, quando fazemos de forma errada, a paz não permanece em nós. Já perceberam isso? Quem crer no Cristo, diz a pessoa amada, quem crê no que diz a pessoa amada, ou crer na pessoa amada, é crer na própria pessoa. E só quem ama, crer. Então, crer em tudo que Jesus disse é amá-lo. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aquilo que quiser que os outros vos façam, fazeis primeiro. Se te levarem a túnica, se te pedirem a sandália, deem também a túnica. Se te baterem numa face, vire a outra. Quem ama Jesus Cristo dele espera tudo e nunca deixa de o amar. Olhe e veja, que sinal ainda falta a mim, que sinal ainda falta a você, para que nós amemos a Jesus Cristo. Caramba, que livro é esse? Pesado, né? Mas é real. Assim como o amor é real, o amor verdadeiro, que nos faz perder para ganhar. Nas palavras não mais do Pai, mas do Filho. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perde a sua vida, por causa de mim, vai encontrá-la. Meu Pai, meu Pai, meu
cantar, ministério. Já não sei viver sem ti. Solte a sua voz e cante com todo o teu coração. Meu papai, já não sei viver sem o teu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. fazei-nos viver o amor e a reconciliação. Por que essa outra parte foi difícil para vocês responderem? Fazei-nos viver o amor e a reconciliação. Vamos acreditar nisso, né? Fazei-nos viver o amor e a... Amém. Vamos aplaudir o Senhor.